Olá, boa tarde. Cada dia surge uma nova dieta e uma nova polêmica. Retirar totalmente alguns alimentos do cardápio ajuda a emagrecer? O que evitar e o que não pode faltar no prato? É possível perder peso fugindo das dietas? Esse é o nosso assunto de hoje. Nas refeições dessa família, nada de alimentos processados, industrializados, doces e frituras. Nada de origem animal. No café da manhã do pequeno Daniel, de 2 anos, banana, kiwi e morango misturados com aveia. O fato de você estar se alimentando de uma forma vegetariana, você já está ajudando os animais e está tendo uma saúde melhor. Sair dessa rotina só de vez em quando. Mas há quem exagere na hora de fazer o prato e não se permita comer nada além daquilo que considera saudável. É a chamada medicalização do alimento, ou seja, levar em consideração apenas o valor nutricional e não o prazer que a comida proporciona. Esta nutricionista acredita que o chamado terrorismo alimentar pode fazer com que as pessoas tirem do cardápio alimentos importantes para o funcionamento do organismo. Muitas pessoas, já chegam até mesmo no consultório dizendo: eu não como mais glúten, eu não como mais lactose porque eu quero emagrecer. E não é bem assim, você tem que ter um acompanhamento, porque a substituição desses produtos, desses alimentos, tem que ter substituições inteligentes. Então, não adianta você deixar de comer o glúten, comer um monte de produto industrializado que não tem glúten, mas tem açúcar, farinhas brancas. O caminho para uma alimentação realmente saudável passa pelo equilíbrio. Frutas, legumes, verduras, as gorduras boas, proteínas magras. Consumir o menos possível de produtos industrializados e mais o que a nossa natureza nos proporciona. Desembale menos e descasque mais. E para falar sobre como emagrecer sem dietas, recebemos a nutricionista franco-brasileira Sophie Derran, pesquisadora do ambulatório do Programa de Transtornos Alimentares da Faculdade de Medicina da USP, e o psiquiatra Adriano Segal, do ambulatório de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas de São Paulo. Participe da nossa conversa, você pode mandar perguntas e também comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Boa tarde, obrigada pela presença hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado. Pensei em começar nosso papo aqui, que a gente ouve muitas vezes, né? Para emagrecer basta ter vontade, força de vontade, né? Força, é por aí fé, esse controle. Esse é o caminho? Eu acredito que não. Eu, na realidade, trabalho com transtorno alimentar e a gente vê que quase todo o transtorno alimentar começa fazendo esse tipo de restrição, de disciplina, de controle na alimentação. E a gente vê que o caminho da recuperação é justamente sair dessa restrição e desse controle e voltar a ter uma alimentação mais consciente, respeitando o corpo e escutando a sensação de fome e saciedade. Eu acho que é importante a gente também dividir entre pessoas que querem emagrecer e pessoas que precisam emagrecer. Então, se você tem uma doença chamada obesidade, é importante você sim fazer uma dieta, você modificar os teus hábitos alimentares, porque, infelizmente, o arsenal que a gente tem na medicina, na área de saúde, para tratar a obesidade é bastante restrito. Então, a gente precisa que a pessoa, de alguma maneira, modifique a ingestão alimentar. Aqueles que querem emagrecer podem fazer pequenas restrições que normalmente daí funcionam, que às vezes precisa perder 1, 2 quilos, não tem muita dificuldade. Agora, você tem as pessoas obesas, e a obesidade é uma doença que está associada a um número imenso de doenças associadas, desculpa o pleonasmo aqui, a repetição, sim, mas é um número muito grande. Então, conquanto exista, assim, o risco de você desenvolver um transtorno alimentar, quando você está tratando a obesidade, mesmo de uma maneira adequada, esse risco é pequeno, esse risco é absorvível diante do risco de você não tratar da obesidade. Quer dizer, eu entendo, diz que é preciso diferenciar o que é doença e o que é a pessoa que quer perder peso. Para entrar numa roupa, para ir para uma festa, coisas desse tipo, ou porque... Por uma questão mais estética e por vontade dela. O pessoal da rede social está fazendo uma aposta, coisas desse tipo. Agora, Sophie, você acredita, defende que não é o caminho para emagrecer, e né? Mesmo para a obesidade. Mesmo para a obesidade, não é o caminho... Na realidade, o caminho, com certeza, é de melhorar o peso. Se a pessoa tem doenças metabólicas, a gente quer que ela realmente melhore seu peso. Mas a gente vê que tem pessoas que estão com obesidade e que têm saúde.
Então, a gente não deveria atacar o peso como se fosse o vilão. Eu defendo que não é por aqui que a gente vai tratar essas dificuldades, mas pela saúde e o bem-estar, que é outro conceito, que é um conceito menos agressivo, e a gente está vendo que a prevalência de obesidade só está aumentando, que tem um paradoxo incrível hoje, que a gente está vendo que nunca se falou tanto de dieta, de nutrição, e nunca tivemos tanto problema de peso e mal-estar com a comida. Estou trabalhando com obesidade, fiz meu doutorado na obesidade infantil e agora estou pesquisando na parte do transtorno alimentar. E, por incrível que pareça, a prevenção para as duas é a mesma, fazer a paz com a comida. Ter uma relação mais tranquila. Claro que é importante diminuir o apetite, mas não forçando, porque quanto mais você faz restrição, mais você aumenta o apetite da pessoa. Vocês estão usando muito esse termo restrição, né? Eu queria dar uma palavra. Sim. Isso que a Sofia falou, a gente vê na prática, mas isso não é uma regra, porque você observa, por exemplo, as cirurgias bariátricas, que muitas vezes, quando a gente começou a trabalhar com cirurgia bariátrica, o grande medo que a gente tinha é que a restrição causada pela cirurgia bariátrica fosse desencadear mais transtornos alimentares. O que a gente vê é o contrário. Pessoas que tinham um transtorno alimentar parando de ter, outras que tinham, continuaram tendo, mas não tem, parece, um papel tão grande como está na literatura de transtornos alimentares, não tem um papel tão grande. Existem outras coisas que modificam a comunicação do tubo digestivo com o cérebro, que fazem com que essa restrição seja bem absorvida pelo paciente. Eu até concordo com o doutor Adriano que a cirurgia bariátrica ela não faz o mesmo efeito do que uma grande restrição alimentar no começo. E é um fato que tem estudos que mostram que até melhoram a compulsão alimentar. Só que a gente vê que são estudos de curto prazo. Estou atendendo no ambulatório de transtorno alimentar, compulsão alimentar, tratamento de compulsão alimentar. E a gente abriu grupos de bariátricos com compulsão alimentar. É um desespero. Deixa eu só esclarecer, não disse que não acontece. Mas os estudos não são de curto prazo, não. Tem estudos até de 15 anos mostrando essa manutenção do ganho. Né? Não são todos que são de curto prazo. Os primeiros eram de 2 anos, que não é exatamente curto prazo, é a média do estudo para doença crônica. Mas a gente agora tem segmentos mais longos. Sim. Mas se você olhar na população geral, porque mesmo no nosso ambulatório, a gente tem muitos pacientes que têm compulsão alimentar. A gente trabalha no ambulatório de cirurgia de obesidade. Né? Mas essa é uma população enviesada, essa é uma população que está procurando atendimento porque não deu certo alguma coisa. Na maior parte das vezes dá muito bem. Agora, eu queria falar um pouquinho que vocês usaram esse termo aí da restrição alimentar, que nós vemos que toda hora surge aí uma dieta com uma novidade que promete a perda rápida de peso. Aí, Sofia, vem para o público geral. Para o público geral. Internet, estamos falando aqui do público geral, não apenas daquelas pessoas que têm a doença, que têm a obesidade. Né? Aí você diz aqui, costuma defender de que essas dietas restritivas a longo prazo fazem a pessoa engordar. Eu queria entender como é que isso acontece. Eu sei que é chocante, mas a gente vê isso de fato. O famoso efeito sanfona. Né? Se você conhece alguém que está vivendo de dietas, o efeito é emagrecimento, porque a dieta restritiva vai funcionar no começo, não tem dúvida. Se você tira grupos alimentares ou diminui calorias, com certeza você vai emagrecer no começo. Só que a longo prazo, 95% das pessoas, quer dizer quase todos, voltam a engordar e engordar mais. Então, agora a dúvida é quantas pessoas estão engordando mais. Então, não tem um dado. Já li 86%, quer dizer todo mundo. Tá? Então, a gente tem que lembrar que não é tão simples assim emagrecer. Não achar que é uma coisa de forçar a fé, fechar a boca, malhar. É muito mais complexo. Nosso corpo é um tudo. Então, você tem que primeiro entender por que engordou. E outra pergunta, por que você quer emagrecer? Uma pessoa que está com um peso que ela não gosta, talvez é o peso saudável dela. E se ela faz uma dieta restritiva, ela pode perder o equilíbrio do próprio corpo.
Então, a gente tem que, pelo menos, lançar algumas alertas. Sofia falou de uma coisa bem interessante, por que as pessoas ganham peso? Se você observar todos os mamíferos na natureza, inclusive os homens, os seres humanos, eles ganham peso ao longo da vida. Então, é uma curva de ganho de peso ascendente, até quando você começa a envelhecer, você perde massa magra, tecido ósseo, tal, você começa a perder peso e a diminuir. Você observa isso nas pessoas de mais idade, né? Então, sim, se você parar de fazer o que tiver... Eu estou falando de novo para o pessoal da obesidade, porque como a Sofia falou de médio e longo prazo, quem precisa fazer dieta a médio e longo prazo é quem tem uma doença. Quem não tem, realmente não tem por que fazer isso. Mas fazem. Agora, mas aí é um problema, aí é um problema social. Mas só para explicar o ganho de peso, a tendência é ganhar peso. O nosso estado de equilíbrio é ganhar peso ao longo do tempo. Então, se você parar qualquer dieta, mesmo que não seja muito restritiva, mesmo que não tire um grupo alimentar, que nem a turma estava tirar glúten, enfim, mesmo que você não tire isso daí, a tendência é o seu peso voltar, inclusive com cirurgia bariátrica. A turma ganha uma certa parte do peso perdido. O que os tratamentos de obesidade de longo prazo fazem é fazer com que, em vez de você ganhar peso nessa curva, você ganhe o peso numa curva aqui embaixo. Então, no longo prazo, você até recupera o peso inicial. Mas se não tivesse feito o tratamento, você estaria bem mais para cima. Não sei se deu para entender sem um negócio. Então, a tendência é o corpo voltar a ganhar peso. Cada vez que você perde 10% do teu peso, você diminui o seu metabolismo de repouso em 25%. E quando você reganha, desculpa o nome horrível, esses 10%, o seu metabolismo continua mais baixo. Então, perder peso é uma coisa que é contra a natureza, é contra a seleção natural. Só que nós vivemos num meio ambiente onde o excesso de oferta de alimentos faz com que uma característica que outrora era muito boa, que é a característica de armazenar energia, se transforme numa coisa que aumenta a incidência de câncer, aumenta a incidência de doenças mentais, de doenças inflamatórias, enfim. Então, infelizmente, a gente tem, como eu falei, um arsenal restrito, mas a gente tem que usar. A gente não pode se negar a usar. Sofia, você aqui no seu livro, O Peso das Dietas, Emagreça de Forma Sustentável, dizendo não às dietas. Você diz que o comando dessa dieta, da perda de peso, não está no nosso estômago, mas está no cérebro. Exatamente. Foi uma das coisas que que me fez rever totalmente os meus estudos de nutrição, né? O fato que, na realidade, é o cérebro que centralmente regula o nosso peso. Então, não é um processo do estômago, é um processo do cérebro, é um processo de regulação que a gente tem que entender melhor. Aliás, hoje tem uma grande parte dos estudos sobre obesidade que estão definindo essa doença como uma doença, na realidade, uma dificuldade, porque não é necessariamente uma doença neurocomportamental. Dá para explicar para a gente, para entendermos de forma simples, como é que isso funciona? Então, Por que é o cérebro que comanda isso? Posso falar rapidinho? Se você faz uma restrição, uma dieta, seu cérebro, como o Adriano falou, ele vai entender como uma ameaça. Então, vai ter adaptações. As duas adaptações mais bem conhecidas, já há mais de 25 anos que a gente sabe, é um aumento do apetite e uma diminuição do metabolismo. Quer dizer o quê? Colocar você no sentido de engordar. Esse aumento do apetite tem um estudo bem legal que mostrou que não somente depois de uma dieta você tem apetite maior, mas você permanece com apetite maior depois de 1 ano após voltar a comer normal. Quer dizer, você não sai de uma dieta restritiva igual. Você sai com mais apetite, mais obsessão por comer, mais comer emocional. Depois de fazer dieta restritiva, você mistura fome e emoção. Então, tá triste, vai comer. Tá feliz, vai comer. Tá ansiosa, vai comer. Tá estressada, vai comer. Tá cansada, vai comer. Tenho paciente até que tem compulsão alimentar, eles falam para mim, nossa, até vontade de fazer xixi eu ia comer. O mal-estar se transformava em vontade de comer. Então, é isso que eu trabalho. Então, eu trabalho comportamento. Eu não só foco, como nas dietas restritivas, o foco é no que comer e quanto comer. Eu foco no como comer. Porque esse como comer é tão importante quanto
o quanto. Então, o comportamento ele é tão importante quanto o nutriente que você está comendo. É uma visão diferente, especialmente para tratamento da obesidade. Eu acabei de escrever um capítulo de revisão da nutrigenômica e obesidade. Tem mais de 500 fatores associados à obesidade, quer dizer, todos nós temos uma propensão a engordar. Isso é um fato. Agora, é interessante que os últimos genes que foram descobertos são principalmente expressos no cérebro, no centro do apetite. Então, o foco é apetite, mais do que... O problema desses estudos é que assim, há uma inter-relação entre essas duas coisas. O que a turma não demonstrou, e a Sophie sabe, é uma relação causa e efeito. Então, provavelmente, isso daí se deve ao seguinte, isso daí é uma coisa que não é uma doença, efetivamente, é uma característica que foi herdada, que foi selecionada, e que nesse meio ambiente, onde tem uma grande oferta alimentar, isso se manifesta através da hiperfagia ou do ganho de peso. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a prevalência de compulsão alimentar, de comer emocional, o vício em comida que a turma está estudando ainda não é uma situação que todo mundo concorda, enfim, tem gente que defende, existem muitos fatores em comum, mas a prevalência é baixa. Mesmo na população de obesos, não de pacientes obesos a prevalência é mais alta, mas na população de pacientes obesos, a prevalência chega a 6% em alguns estudos de pessoas obesas numa região. E é interessante, então, a gente pensar que o resto dos obesos não tem isso daí. Dessa maneira tão didaticamente explicada pela Sophie, isso não acontece sempre. Então, eu fico preocupado com... Não concordo. Não, eu sei, mas você tem uma população enviesada, a gente trabalha... Não, estou trabalhando no consultório. Comer emocional, quase todo mundo tem. Para os telespectadores, a população de consultório, a população de hospital, é uma população enviesada. Eles têm um problema e eles querem ajuda. Não é a mesma população que procura com a amiga uma dietinha rápida para fazer durante uma semana. Não é exatamente a mesma população. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui, a gente volta já. Ok. Já estamos de volta com o JC Debate, onde conversamos sobre como emagrecer sem dietas. Com a gente a nutricionista Sophie Derran e o psiquiatra Adriano Segal. A cada hora surge um alimento aí, dizem que um alimento é o vilão, ora ele é vilão, ora ele é o nosso melhor amigo. Afinal, existe alimento bom ou ruim? Eu vou defender no meio disso tudo, a gente fica aí sem saber o que comer, né? Então, não existe. Não existe alimentos bons, alimentos ruins. Existe veneno, que não é para comer, mas toda comida é comida, e todo alimento é alimento. Até os produtos industrializados que são demonizados hoje, eles não deixam de ser alimentos. Agora, esse terrorismo alimentar que a nutricionista na reportagem está falando é real. E isso vem se amplificando. Começou há 40 anos com a guerra contra a gordura, mas hoje é guerra contra glúten, lactose, frutose, água. Não pode mais tomar um certo tipo de água. Então, está virando um estresse de se nutrir. As pessoas não sabem mais o que comer. A única coisa que vale a pena falar é que alguns alimentos... eles têm uma capacidade de ativar muito fortemente a área de recompensa cerebral e muito rapidamente. E esses alimentos têm um teor, normalmente um teor elevado de açúcar, sal e gordura. Quais são eles, doutor? Os alimentos industrializados. Exatamente. Que eles são muito gostosos, muito gostosos, a textura é sempre muito boa. Quer dizer, você pegar um daqueles... Eu sou fã daqueles salgadinhos de milho com um sabor de queijo, eu não vou falar o nome, mas eu sou fã, acho uma delícia. Mas se você olhar, né? E eles ativam muito rapidamente são alimentos que são super processados. Eles são super processados. E eles têm uma capacidade de induzir o próprio consumo, por serem muito agradáveis, muito grande. E aí,
O grande risco é você se deter em comer só as coisas que te dão muito, 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 muito prazer. Eu concordo. E até é interessante ver que na natureza não existe um alimento que tem esse poder de dar uma sensação de prazer tão forte. E o que o homem inventou são alimentos que têm junto a gordura e o açúcar. Na natureza não tem. Então, chocolate, por exemplo, é visto pelos neurocientistas, né, como o alimento que provavelmente mais recompensa o cérebro. É fato que nossa alimentação mudou, nossa realidade é diferente, a gente não se alimenta mais como os nossos avós, por exemplo, são poucos que têm... Né? Já nem caça, mas são poucos os que têm a sorte de ter uma horta no quintal, por exemplo, né? Então é a correria do dia a dia, diante dessa realidade, que muitas vezes é preciso sim recorrer aos produtos industrializados. Sim, exatamente. Como então... É possível, então, viver de forma equilibrada e saudável dentro dessa, que é a nossa realidade? Então, eu acho que um ponto muito importante, obrigada por falar disso, a gente tem que reorganizar, rever nosso modo de viver. A gente não pode viver como nossos avós, mas a gente pode lembrar que nossos avós, eles tinham uma tranquilidade frente à comida que a gente perdeu. Então, o que é interessante é realmente aumentar a quantidade de alimentos mais verdadeiros e diminuir os processados, sem demonizar, e voltar a cozinhar. Mas cozinhar de uma maneira leve, não precisa fazer 2 horas de cozinha para fazer um prato. É importante ver que dá para cozinhar de maneira rápida, pratos super saudáveis. E tem um estudo da Harvard que mostrou que a melhor proteção contra a obesidade e diabetes tipo 2, comida caseira. Eu acho isso sensacional, porque a gente tem na nossa mão uma possibilidade de melhorar a qualidade alimentar e voltar a cozinhar. Mas só sendo advogado do diabo, eu concordo 100% com tudo que ela falou. O problema é que para você processar os alimentos, para você fazer tudo... A minha preocupação é que a gente fala de um jeito que parece que é uma mágica. E é muito trabalhoso, a maior parte da população que está empregada não tem tempo para fazer todo esse negócio, a gente fica... E aí a pessoa acaba se sentindo culpada, e não é bem isso. O problema é que você achar o meio termo entre o que é possível ser feito e o que era bem legal você fazer é complexo mesmo. Mas eu acho que... E é por isso que a gente vê que em toda a população ocidental, a obesidade, os maus hábitos alimentares... E é engraçado porque tudo já foi tentado para tratar a obesidade. Terapia comportamental é usada desde o final da década de 60, já teve sem dieta, com remédio, sem remédio, já teve todo tipo de coisa, com cirurgias mais agressivas, com cirurgias menos agressivas. A gente realmente parece estar perdendo essa guerra. Sim, então a gente tem que olhar com bastante calma. Você acha que nós estamos perdendo essa guerra, como diz o doutor Adriano? Eu sou mãe de 4 filhos, eu sempre cozinhei. 15, 20 minutos, você consegue cozinhar. O problema é que as pessoas pensam... Você é profissional liberal. Não, eu era engenheira agrônoma na época. Sei, mas eu não sei como era a realidade do país que você trabalhava. Eu não concordo, porque dá para organizar, planejar, e até estou dando muitas dicas. É uma questão de reorganizar seus valores, colocar suas prioridades, fazer as compras durante o final de semana, planejar as refeições, deixar pronto. Dá para fazer. Então, não deixar essa impressão que é impossível, porque a gente precisa incentivar. As terapias comportamentais se mostraram, infelizmente, ineficazes no médio e longo prazo para o tratamento de obesidade. Essa é uma técnica comportamental. No meu doutorado, eu coloquei isso daí, em 99, e a gente fazia as pessoas perderem peso, mas parou de fazer. Parou o estudo, a pessoa... Então, qual que seria o caminho no seu entendimento, doutor? O caminho é complexo mesmo. E uma outra coisa que os nossos avós faziam, que a gente não faz mais, apesar de ter um impacto pequeno individual, mas a atividade física. Hoje as crianças ficam presas dentro de casa, e presas mesmo, porque não é seguro brincar na rua. Eu vi hoje uma notícia de uma menina que levou um tiro, que estava brincando na casa da avó, quer dizer, no meio da rua. Não é seguro brincar na rua. Não é seguro ir a pé para a escola, eu sempre fui a pé para as minhas escolas, não é seguro. Então, a gente se mexe muito menos também. Então, quando você é jovem, mas tinha um negócio chamado extensão telefônica, lembra da extensão telefônica? Lembra? Então, tá bom. Sim. Quanto mais extensões telefônicas tinha numa casa, maior o peso das pessoas que moravam lá. Porque ir pegar o telefone já era
Isso é complexo. Eu quero tentar fazer o milagre do tempo nesse finalzinho de conversa. Tem uma outra questão que eu queria colocar com vocês, que a gente percebe cada vez mais as pessoas vão atrás dos rótulos dos alimentos, querem entender tudo, contam calorias. O que de fato nós precisamos entender no alimento? Aqui precisamos estar atentos. E o que não interessa? Eu tenho 3 dicas. Não fazer dieta restritiva, comer alimentos mais verdadeiros, é aí que vem, não precisa ler todos os rótulos, colocar como prioridade os alimentos verdadeiros, que são, de fato, os alimentos que você acha na feira. Então, legumes, frutas, feijão, arroz, carne. E deixar os alimentos ultraprocessados como acessórios, não como a maioria da alimentação. E a terceira dica é cozinhar. Isso estou defendendo com muita força, porque é um caminho. E só um detalhe, 2 coisas aumentam o apetite. 2 coisas bem definidas aumentam o apetite. Fazer dieta e malhar. Muita atividade física também aumenta o apetite. O que a gente fala para o obeso fazer? Fazer dieta e malhar. Então, a gente já coloca ele numa situação que ele vai ter um apetite que vai aumentar. Então, está no caminho de fracassar e a gente está na hora de rever nosso sistema de tratamento da obesidade que não está funcionando. A gente vê muitas dificuldades e a gente tem que realmente parar para pensar e rever nosso conceito. Seu recadinho final. O aumento de apetite com atividade física, ele pode ocorrer em algumas formas de atividade física mesmo, mas ele tem uma característica. Parece que fisiologicamente a pessoa busca alimentos de melhor qualidade. Então, é muito pouco provável que o obeso vá reganhar o peso que ele perdeu por fazer atividade física. Ele vai reganhar. Ele tem milhares de mecanismos contrarregulatórios que fazem ele ganhar peso, entre eles baixar a temperatura corporal, por exemplo. Você diminui, você fica com mais frio e aí você gasta menos energia. Obrigada por hoje. Queremos Até mais. uma próxima. Precisamos mais, né? Sem dúvida, precisamos. Vamos combinar outros encontros. E aqui, a dica do livro da Sophie, que tem mais sobre esse assunto. Obrigada. O peso das dietas, emagreça de forma sustentável, dizendo não às dietas. Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você.